Fala galera, está começando mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Olá, queridos ouvintes, eu sou o Vitor Augusto e estamos iniciando mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Como sempre, estou na companhia dos meus amigos Fernando Fernandes, Gabriel Camargo e Igor Macena. Fernando, qual é o seu destaque da semana? Fala galera, mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui. Como eu disse na semana passada, meus destaques aqui vão ter sempre foco nos goleiros que se destacaram durante a semana. Isso seria um erro, uma falta de educação minha se eu não colocasse Manuel Neuer, que para muitos é o melhor goleiro do mundo há alguns anos, como destaque dessa semana. Nessa Champions ele já vinha bem, tomou pouquíssimos gols, mas nessa partida final contra o PSG ele estava demais. Fez pelo menos umas 3 defesas importantes, bem naquele estilo Neuer, de se esticar na frente do atacante. Partida perfeita da muralha alemã e por isso ele é meu destaque de hoje. Excelente destaque, Fernando. E, Gabriel, é um prazer também contar com você novamente, com a sua presença. Me diz aí, qual é o seu destaque? Fala, Vitor. Fala, pessoal. O meu destaque, na verdade, não é de alguém que fez alguma coisa na última semana, mas é alguém que vai fazer nas próximas semanas. É o futuro do Messi. Saiu a notícia que ele pediu para sair do Barcelona, pegou muita gente de surpresa, então agora a gente está esperando o que vai acontecer com talvez o melhor jogador do mundo ainda. Vamos ver, aguardar os próximos capítulos. De fato, está muito interessante. Será que ele reedita uma dupla com Guardiola? Seria incrível. Ou pode ir também para um outro clube. E é ótimo também ter a companhia do Macena. Seja bem-vindo e me diga qual é o seu destaque. Fala, Vitor. Fala, Fernando. Fala, Gabriel. Fala, queridos ouvintes. Meu destaque dessa semana é do Hans Flick, o técnico do Bayern. Porque ele assumiu o Bayern em novembro do ano passado. Ele tem números impressionantes, assim. Além do título da Champions, ele teve mais 2 títulos, né, do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha. E ele, em 36 jogos, ele tem 33 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, com uma marca incrível de 116 gols marcados pelo time, que dá uma média de um pouco mais de 3 gols por jogo. E esse aproveitamento dele de 36 jogos são de 33 vitórias, 36 jogos, dá mais de 92% também. Então, assim, são números impressionantes de um cara que já tinha sido técnico uma vez, mas o primeiro grande time que ele assumiu foi o Bayern, ele sempre foi mais como assistente dos outros times, e mostrou um grande trabalho, conseguiu fazer um grande time, e ele foi uma peça fundamental nesse Bayern para ser campeão. Então, ele é meu destaque essa semana. Excelente destaque, Macena. De fato, o Bayern teve uma reta final pós-pandemia incrível, e eu vou manter minha tradição e vou sair um pouquinho do futebol de novo. E o meu destaque da semana vai para o tênis, né? Mais especificamente para uma dupla, né? São os irmãos Bryan, que anunciaram na noite de quarta-feira a aposentadoria, anunciaram que vão sair do circuito. E em mais de 20 anos de parceria, os americanos dominaram o circuito do tênis masculino de duplas e conquistaram, por exemplo, 16 títulos de Grand Slam e um ouro olímpico em Londres 2012. Sem dúvida, a maior parceria do tênis masculino de duplas, os irmãos Bryan. Então vem agora com a gente para mais uma edição do 4 na Linha. No programa de hoje nós vamos falar sobre o título do Bayern na Champions League, trazendo uma comparação com a geração bávara da temporada 2012-2013 e com o Liverpool do ano passado. Além disso, vamos falar também sobre a volta do tênis mundial com o torneio de Cincinnati e também o US Open que se aproxima. Então, para começar, eu quero saber do Fernando. Fernando, o Bayern venceu os 11 jogos que disputou na Champions League. Esse título terá aquele asterisco que a gente comentou por conta da pandemia, ou essa campanha derrubou qualquer possibilidade de ter algum questionamento? Vitor, sem dúvida nenhuma essa campanha derrubou essa possibilidade de ter algum questionamento. Foram 11 vitórias em 11 jogos, 43 gols marcados, o que foi a maior média da história da competição, e só 8 gols sofridos. Além disso, é um elenco recheado com diversas estrelas mundiais em uma fase incrível, incluindo o provável melhor jogador do mundo, né, que é o Lewandowski, e o Neuer, que foi meu destaque no início do programa. A gente pôde ver durante toda a temporada um sistema de jogo do Hans Flick arrebatador. O time foi uma máquina de vencer, de fazer gols antes e depois da volta das competições, sempre jogando para frente. Venceu tudo que disputou sem deixar qualquer tipo de dúvida quanto à superioridade. Então, assim, essa Champions, sinceramente, podiam ter mais 100 jogos que o Bayern ainda assim seria o campeão, sem dúvida nenhuma. Eu também acho que não tem dúvidas quanto a isso. Eu acho que, claro, que sempre a gente vai acabar levantando a Champions da pandemia, mas o Bayern, para mim, não deixou dúvida nenhuma. Uma equipe com uma campanha de 11 jogos, 11 títulos, desde a fase de grupos que era pré-pandemia, o time já estava voando, né, na Champions League especificamente, e depois, nessa fase final em Lisboa também, passou o
por cima dos adversários, principalmente o Barcelona, como a gente viu. Então, de fato, foi muito merecida essa conquista. Eu concordo com você. E queria saber também a opinião do Macena sobre isso. Macena, tem asterisco ou não tem? Vitor, eu acho que não tem, não. O Fernando explicou muito bem a campanha que o Bayern teve, o time que ele tem, a superioridade que ele demonstrou em todos os jogos. Eu acho que não teve, não. Mas eu queria falar um pouquinho também sobre a final, porque toda essa superioridade que a gente falou que o Bayern teve, que ele demonstrou, que ele mostra que foi realmente o melhor time da competição, como a gente falou já alguns programas atrás. Só que na final, assim, deu o esperado, o Bayern foi mais time, ele conseguiu demonstrar superioridade, mas eu achei que o PSG teve chances e podia ter ganhado esse jogo sim. Mas o problema foi que as principais estrelas falharam, porque teve um lance que o Neymar perdeu um gol, um lance que o Mbappé perdeu o gol, um lance que o Di Maria perdeu o gol, que mesmo o PSG não estando superior no jogo, controlando as ações, ele criou essas oportunidades, ainda teve uma no final com o Choupo-Moting. Então, eu acho que se ele estivesse num bom dia, eu acho que o PSG podia ter ganho esse título mesmo sendo inferior ao Bayern. E, assim, apesar disso, apesar deles terem perdido, o time de terem falhado, eu gostei muito do time PSG na final. Como um time, assim, me surpreendeu muito do que a gente estava falando semana passada, porque a gente pensou assim, o jogo vai ser decidido nas individualidades, mas o time do Bayern é mais forte. Só que eu acho que o PSG conseguiu igualar um pouco de time jogando. O Thiago Silva jogou muito bem na final para mim, o Marquinhos jogou muito bem novamente. Então eu acho que a atuação coletiva foi muito boa, muito melhor do que esperada, e acho que principalmente o sistema defensivo fez uma grande partida. O Bayern teve algumas chances, sim, mas eu acho que teve muito menos volume de jogo que ele estava tendo antes. Eu acho que muito por mérito da defesa do PSG. Eu também acho que a final teve um equilíbrio, né, bem grande. Eu acho que o Bayern, eu acho que o jogo foi menos aberto até do que eu imaginava, apesar de algumas chances criadas. Até meu palpite mesmo entre um grupo de amigos e também o próprio palpite nesses grupos apontava um jogo com muitos gols e acabou que não aconteceu. A gente sabe que finais muitas vezes não tem, né, muitos gols assim, mas de fato eu esperava um jogo um pouquinho mais aberto. Eu queria destacar que este é o segundo triplete na história do Bayern de Munique. Né? Para quem não sabe, o triplete é quando uma equipe na Europa conquista a Copa local, o Campeonato Nacional e também a Champions League. E pela segunda vez na história, o Bayern conseguiu esse triplete. A primeira vez foi na temporada 2012-2013, com aquele time que tinha Robben, Ribéry, né, Mandzukic, Neuer, já Miller também, e que eles ganharam do Borussia Dortmund no estádio de Wembley por 2-1. E depois a gente teve aquela era Guardiola assumindo logo depois do triplete, que a equipe manteve a hegemonia na Alemanha, mas não conseguiu repetir os títulos locais, os títulos europeus, né, na Champions League, não conseguiu voltar a ser campeão, mas agora se estruturou, dominou a Alemanha e agora voltou a ganhar a Europa. E eu queria saber, Gabriel, até trazendo você um pouco para essa conversa, se você acha que esse triplete novo, esse novo triplete do Bayern, ele é fruto de uma preparação a longo prazo. Voltando rapidinho um comentário sobre o lance do asterisco, como a gente tinha falado anteriormente, eu acho que esse título, por ser um time que já estava acostumado a ganhar, como o Bayern, se fosse o Real Madrid, a mesma coisa, ou o Barcelona, essa questão do asterisco ela fica menor, né? Acho que se fosse um título inédito, talvez tivesse um pouco mais de conversa sobre isso. Mas, além disso, a campanha do Bayern de Munique ganhando todos os jogos e tão dominante, principalmente o jogo contra o Barcelona, acho que acaba com qualquer conversa sobre asterisco. Sobre os dois times, eu acho difícil falar em trabalho a longo prazo, porque primeiro teve um intervalo do Guardiola que não foi tão bem sucedido quanto eles esperavam, porque o título alemão e da Copa da Alemanha já é o natural, né, para o Bayern. E na Champions League eles não conseguiram fazer uma campanha tão boa quanto no ano do primeiro triplete ou desse ano. E além disso tem outro fator, né? O Niko Kovac foi demitido em novembro, por exemplo. Então eu não sei se foi um trabalho a longo prazo, talvez eles tenham sido beneficiados por esse modelo, o time voltou mais forte fisicamente e aproveitou essa questão da pandemia. Não sei, eu acho difícil falar em trabalho a longo prazo porque tiveram muitas mudanças, assim, o próprio cenário externo da pandemia, de parar o futebol, e o interno, do técnico ser demitido, entra o auxiliar assume,
Acho difícil que seja alguma coisa a longo prazo. Eu acho que assim, eu acho que a era Guardiola, apesar da falta de título da Champions League, eu acho que isso é até algo muito que a gente tem, eu tenho a sensação que a gente tem essa visão mais do que a própria comunidade europeia, né, de clubes, assim, que lá eles começam o ano com o objetivo principal sendo manter o título na liga, né, na liga que se diz o campeonato alemão, Bundesliga. Isso na Itália também vale, isso vale na Espanha, isso é muito na Premier League, isso é muito forte lá. Então, eu acho que até pelos números que o Bayern do Guardiola alcançou, eu acho que teve êxito sim, não conseguiu o título da Champions, mas acho que teve um êxito de certa forma, né? Eu acho que foi relevante a passagem. Eu acho que, apesar de não ter sido logo depois do Guardiola, trocou, saiu o Guardiola e já ganhou a Champions. Não foi isso que aconteceu, mas eu acho que foi uma visão de clube maior, né? Um projeto maior de clube. Desde a chegada do Guardiola, tudo que se criou ali, eu acho que o Bayern ele deu esse salto, sim, depois desse triplete. E queria saber do Macena, se ele concorda com o Gabriel, se ele concorda comigo, se ele acha que o Bayern criou essa visão de fato a longo prazo. Cara, então, eu acabo concordando com vocês, sim, mas concordo mais com o Gabriel na parte que o Guardiola não teve êxito, porque ele foi chamado para mudar um sistema, assim, para implantar um sistema, ele logo depois do Barcelona, que ele conseguiu montar um dos times mais fortes da história, assim, pelo menos dos que eu vi jogar, para mim é o melhor de todos, e ele foi chamado para implementar esse trabalho, para começar um trabalho novo no Bayern, e ele manteve só o que ele já tinha, que o Bayern já conseguia antes. Então eu acho que ele não teve sucesso, tanto que nem o Gabriel falou, trabalho a longo prazo também. O Bayern estava com o Kovac e não estava bem, e eles deram a sorte que botaram um técnico que sabia montar um time com aquele elenco e conseguiu esses resultados que a gente já falou antes. Mas eu acho que assim, a questão de trabalho a longo prazo, eu não acredito muito, até porque o Bayern é um time que ele pega o que se destaca na Alemanha, ele é meio que predador na Alemanha, e só que às vezes ele tem um problema de que os outros times, por exemplo, quando o Borussia tá meio mal, quando a gente não vê o futebol alemão muito forte internacionalmente, assim, não como seleção, mas como clubes, ele não consegue muito sucesso porque ele tem que acabar disputando com times que estão num nível de competição muito maior que ele tá jogando. Só que agora a gente está vendo a Liga Alemã muito mais forte. Na minha opinião, assim, a Liga Alemã hoje está atrás só da Liga Inglesa. E eu acho que o Bayern tem se aproveitado disso, mas não de um trabalho a longo prazo. Eu não acredito nisso, não. Até quando eu digo trabalho a longo prazo, acho que eu que também não fui muito claro nesse sentido, eu não digo um trabalho a longo prazo em termos do técnico em si, né, da pessoa à frente. Eu digo de uma filosofia vencedora a longo prazo. Né? A equipe criou uma estrutura de temos que ter uma filosofia, temos que mudar um pouco aquele Bayern, aquele estilo até de jogo que o Bayern tinha anos atrás e mudar também a própria forma do Bayern enxergar o futebol, na própria escola alemã como um todo. Eu acho que teve uma virada de chave com o Guardiola e que aí o Bayern dominou a partida, continuou dominando também, principalmente naquela fase, o futebol alemão e a partir desse domínio caseiro pôde se estruturar para uma conquista maior europeia agora. Mas até para a gente falar um pouco mais no caso, de Europa como um todo, né, para trazer então uma outra comparação para a discussão e para a gente fechar esse primeiro bloco, eu trago uma segunda provocação em forma de comparação também. Eu quero saber, Fernando, qual time você prefere? O Bayern deste ano ou o Liverpool da temporada passada? Bom, Vitor, excelente pergunta. Eu acho que o time que mais me encantou ver jogar foi o Liverpool. Apesar de eu achar que o elenco do time inglês era mais fraco tecnicamente que o elenco atual do Bayern, era um time que eu gostava de parar para assistir. Talvez seja por isso, né, por eu achar que era um time que, olhando no papel, não possuía tantas estrelas mundiais como outros grandes da Europa, conseguiu jogar bonito vencendo a Champions merecidamente. Eu coloco também sobre aquele Liverpool, né, um destaque sobre o sistema defensivo. O Van Dijk fez um ano perfeito, o Alisson foi eleito o melhor goleiro do mundo, sendo fundamental em alguns jogos decisivos e ficando mais de 20 jogos sem tomar gol. Os laterais eram muito importantes, apoiando o ataque toda hora, intensamente. E no Bayern, o Bayern ele é há anos dono da Alemanha, né? Ele acumula títulos atrás de títulos e sempre conta com a presença de grandes jogadores. Há anos que entra nas competições internacionais como favorito, ou pelo menos é citado como um time a se ficar de olho. Então não me teve esse fator surpresa, mas óbvio que sem dúvida nenhuma foi muito bom ver o Bayern jogar também. O desempenho ofensivo desse time foi impressionante, basta a gente lembrar como foi a partida contra o Barcelona e, pô, eles têm o Lewandowski, que não tem como a gente
não falar sobre isso. É extremamente difícil segurar esse ataque do Bayern. Mas é isso, eu acho que essa questão de surpresa de ver jogadores não tão badalados na época, brilhando e crescendo durante a temporada, me chamou mais atenção quando eu assisti um jogo do Liverpool. Então seria interessante ver um jogo daquele Liverpool com esse Bayern de agora. Eu concordo com o Fernando também. Eu prefiro mais o time do Liverpool. Mas eu discordo quando ele fala das individualidades, que eu acho que aquele time do Liverpool tinha jogadores melhores, sim. Tipo, a gente até vai fazer um cara a cara hoje, né? Comparando esses dois times, acho que vai ser muito legal. Mas pensando nos jogadores, assim, jogadores como Mané e Salah, que conseguem decidir o jogo numa individualidade, numa genialidade, eu não vejo tanta capacidade nesse time do Bayern hoje. Tipo, tem grandes jogadores, como o Thiago, como o Lewandowski, mas eu acho que jogadores com a qualidade de decidir um jogo, assim, que nem a comparação que a gente fez mesmo com o PSG, que eu achava que o PSG tinha mais, eu achava que esse time do Liverpool tinha mais também. E esse é um duelo que eu queria muito ter visto, inclusive, eu acho que se não fosse a lesão do Alisson esse ano, que ele perdeu o jogo de volta contra o Atlético de Madrid, o Adam, que substituiu ele, acabou tomando um frango e eles foram eliminados. Então, eu acho que era um duelo que a gente poderia ter visto hoje nessa competição, né? E eu acho que esse é um grande duelo. Eu já acho o contrário. Eu prefiro o time do Bayern. Acho um time muito mais físico. Não que falando isso parece que você está falando mal do outro time, mas não é isso, né? Não é como se o Liverpool não tivesse qualidade ou como se não fosse o jogo físico, que aliás é o foco do time do Klopp. Mas eu acho o time do Bayern muito mais completo, muito mais forte fisicamente. E os jogadores... É difícil falar isso porque o Salah também fez uma temporada fantástica, o Mané também, no ano passado. Mas, não sei, a impressão que eu tenho, o time do Bayern era mais pronto. Enfim, de qualquer forma, era o time que mais me agradava. Legal também a curiosidade que os dois times massacraram o Barcelona na fase decisiva do mata-mata. Fica essa curiosidade aí também. É um ótimo ponto até que o Gabriel tocou, né? No caso do Liverpool, o jogo de volta, mas eu concordo também, acho que vai ficar empatado aqui nesse primeiro debate, porque eu gosto muito do time eu gostava muito de ver o time do Liverpool jogando, aquela intensidade, aquela correria, o estilo do Klopp de comandar a equipe, mas em relação ao Liverpool da Champions, que ganhou a Champions, né? Não estou focando aqui no Liverpool, o campeão inglês, a gente está falando da última temporada, de último título da Champions. Liverpool do título da Champions e o Bayern do título da Champions, eu acho que esse Bayern ele é mais confiável. A chance de você ver uma reviravolta em jogo do Liverpool, seja ele tomando de 3 do Barcelona e depois revertendo, era maior do que a chance de você ver isso acontecendo no jogo do Bayern. Eu acho que o Bayern era um time mais sólido nesse sentido. É a percepção que eu tenho sobre a análise desses dois times, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, quando a gente analisar esse cara a cara entre as duas equipes, cada jogador por jogador. E queria puxar aqui para a gente encerrar esse bloco. Eu falei que a gente ia fechar com essa parte, mas queria fazer uma pequena passagem, puxando de novo o Gabriel para a conversa, que o Sevilha, mais uma vez, é incrível, o Sevilha domina a Europa League, né, Gabriel? Olha, é impressionante o que acontece em Sevilha, porque deve ter alguma magia ali, eu não sei o que acontece, mas mesmo mudando todo mundo, o técnico muda jogador, muda formato da competição, era Copa da UEFA, virou Europa League, mas o time consegue entrar numa química, e mesmo nos jogos em que ele não parece tão favorito, como foi contra o Manchester, como foi contra a Inter, saiu atrás do marcador e ainda conseguiu reverter o placar. É impressionante, 6 títulos, realmente incrível o que acontece em Sevilha. De fato, é incrível que a equipe ainda sai perdendo, né? Tipo, igual na última vez que eles estiveram na final da Europa League contra o próprio Liverpool do Klopp, o Klopp iniciando o trabalho no Liverpool, e viraram. É algo realmente fantástico. É uma química, como você falou, dessa equipe com a competição. Nós agora encerramos esse primeiro bloco e já a gente volta aqui no 4 na Linha para falar um pouquinho da volta do tênis mundial. E o assunto deste segundo bloco é a volta do tênis mundial. Depois da NBA, chegou a vez da bolha do tênis. Nesta semana, o Masters 1000 de Cincinnati está sendo disputado em Nova York, no complexo de tênis do US Open.
Já o Grande Slam será iniciado na sequência, sendo disputado no mesmo local entre os dias 31 de agosto e 13 de setembro. O principal nome nessas duas competições da chave masculina é o sérvio Novak Djokovic. Já o suíço Roger Federer, que se recupera de lesão, e o espanhol Rafael Nadal decidiram não participar desses torneios. Fernando, sem esses nomes, Djokovic é o grande favorito ao título do US Open? Vitor, o Djokovic tem fazendo um campeonato muito tranquilo até agora, né? A prova disso foi esse último jogo pelas quartas de final contra o alemão Struff. Ele venceu por 2-0, quase fez um pneu no segundo set, em partida que por muito pouco tempo, quer dizer, que por muito pouco não acaba em menos de uma hora, né? As outras partidas também ele veio ganhando com bastante facilidade. Eu acredito que ele seja o favorito, mas esse favoritismo todo vai ser de fato ameaçado, vai ser só testado agora a partir das semifinais. O Djoko vai pegar o espanhol Robert Bautista, né, o número 12 do mundo, e que eliminou nas quartas o Medvedev, que é o atual campeão, né, foi campeão desse mesmo torneio de Cincinnati no ano passado e é o número 5 do ranking. E assim, ainda que o Djokovic seja o favorito para a partida, por ser o melhor do mundo atualmente, o seu retrospecto recente contra o Bautista ele dá margem para alguma dúvida, né? No ano passado, em 3 confrontos entre eles, o espanhol venceu 2. E a outra semifinal vai ser entre Raonic e o Tsitsipas, né? Esse grego com nome esquisito. E caso o Djoko vença o Bautista, o grego Tsitsipas também pode vir a ser uma dor de cabeça para o sérvio numa possível final. Esses são alguns destaques até sobre o torneio de Cincinnati, que está na sua reta final, né? E, de fato, nós teremos, apesar de não termos Federer e Nadal, nós temos excelentes jogadores como Dominic Thiem, como Tsitsipas, como os Zverev, nomes da nova geração que a gente fica sempre esperando para ver se agora vai e nunca vai, acaba sempre caindo o título para o Federer, para o Djokovic, para o Nadal, mas pode, sem esses dois nomes e tendo só o Djokovic, que para mim é o grande favorito, talvez não tendo esses outros dois já ajude para essa nova geração chegar e de repente brigar. É algo que eu acho que vale um alerta para o US Open, uma competição um pouco mais longa, e também duas competições que estão tendo uma particularidade que até foi algo que o Macena quer destacar e trazer para a gente. Não, então, elas estão acontecendo na bolha, né? Mas eu tenho duas curiosidades. A primeira é perguntar pro Fernando quanto tempo ele ficou praticando para falar esse nome do Tsitsipas aí, que ele conseguiu com perfeição. Mas a outra curiosidade, agora falando sério, é sobre os jogos sem torcida. Porque o tênis é um esporte que a torcida normalmente ela não tem tanta participação no jogo, mas assim, porque ela tem que ficar calada, ela não pode participar do jogo ativamente, como a gente brasileiro acostumado muito com futebol, é uma torcida, nossa torcida de futebol, uma torcida que está sempre ativa durante o jogo, joga junto com o time. E no tênis é um esporte que a torcida é mais passiva, assim. Então, eu tenho muita curiosidade para saber, por exemplo, uma Copa Davis já é diferente. Né? Na Copa Davis a torcida ela já inflama, já tá lá para inflamar mais o time, para a seleção, né? Mas num torneio de tênis, num grande torneio assim, um US Open, normalmente a torcida é mais espectadora mesmo, não é torcida de torcer para alguém. Até torce, mas não é uma coisa que vai levando a pessoa durante o jogo, nem nada, até porque as regras do tênis não permitem isso. Mas aí eu tenho muita curiosidade para saber assim, como é que é um jogo de tênis sem torcida? Será que muda muito? Será que os jogadores, como já jogam nesse ritmo de ter mais espectadores e não torcedores, eles mantêm o ritmo que eles jogam antes? Por exemplo, um jogo de futebol, a gente está vendo que tem bastante diferença com ele sem torcida, o clima, a atmosfera do estádio. Você vê que o próprio jogo ele é muito modificado por isso, assim. Os jogadores, por exemplo, um jogador que erra alguma coisa, ele não é vaiado, principalmente aqui no Brasil. Normalmente isso acontece no Brasil, o jogador ele meio que sai do jogo, tem jogadores que crescem com isso. Então, é uma coisa que eu tenho muita curiosidade para saber como é que vai ser esse clima, como é que os jogadores vão lidar com isso, esse fato de não ter torcida. Esse é um bom questionamento e que, se a gente levar a discussão um pouco para a chave feminina, poderia ter uma influência um pouco maior, porque a Serena Williams ela é um grande nome do tênis feminino há muitos anos e ela jogaria o US Open, ela joga em casa, né? Quando ela disputa o US Open, ela joga em casa, por ser americana, tem um grande apoio do público e ela está nessa procura pelo 24º título de Grand Slam para igualar a marca da Margaret Court como a maior campeã de Grand Slam da história. Então, eu acho que esse fator torcida nesse sentido, apesar do tênis não ter muito isso mesmo, é mais público do que torcida, talvez na chave feminina, especialmente para a Serena,
possa ser um fator a menos. Não acredito que vai influenciar muito, porque ela é uma jogadora campeoníssima, então com milhões de conquistas e muito tranquila, sempre tem ótimas campanhas, mas ela não vai ter esse extra do público ao lado dela, algo que é muito comum que acontece com ela no US Open. E para a gente encerrar, porém, até falando da chave feminina, tirando a Serena, o Fernando tem uma outra jogadora que ele gostaria de destacar para essa competição. No caso, o US Open, que começa no dia 31 de agosto. Isso, sem dúvida nenhuma, a favorita para essa competição é a Karolina Pliskova. Ela encara de cara, na primeira rodada, a ucraniana Kalinina, e pode já, nas oitavas de final, já ter um encontro duríssimo com a alemã Angelique Kerber. Acredito que a Pliskova seja a mais forte a vencer esse torneio. Vamos ver, a chave feminina costuma ter muitas surpresas nas competições. Você destacou bem, a Kerber é uma adversária que já acumula títulos de Grand Slam, uma excelente jogadora e, de fato, pode engrossar ali já no início. Vamos ver como é que se desenvolve essa competição. Para mim, a Serena é sempre, em qualquer competição que ela entre, é o grande nome do circuito feminino, apesar das jovens jogadoras aí que podem brigar. A Serena, de fato, é um destaque. Vitor, só aproveitando, a Serena Williams ela começa o torneio jogando contra a americana Christy Ann, e se vencer, ela provavelmente enfrentará a atual campeã olímpica Mônica Puig. Então, um caminho difícil também. Caso ela também vença a Mônica, ela também pode acabar enfrentando a Maria Sakkari, a sua algoz agora no torneio de Cincinnati na semana passada. Excelente, Fernando, você trazer para a gente essas disputas que são tão importantes dessa reta inicial do US Open. Eu queria até aproveitar, então, você que pegou essa chave mais detalhadamente, que você trouxesse para a gente os caminhos também dos brasileiros, né, nessa competição, né? Claro, Vitor. Nós vamos ter 2 brasileiros disputando o US Open esse ano. São 2 Thiagos, né? O Thiago Monteiro e o Thiago Wilde. O Thiago Monteiro ele enfrenta na primeira rodada o canadense Félix Aliassime, 20º no ranking mundial. Ele foi destaque em 2019, chegando a 5 finais da ATP, entre elas no Rio Open. Caso ele passe pelo canadense, o Thiago provavelmente enfrentaria o ex-número 1 do mundo, Andy Murray. Ou seja, um caminho muito complicado para o brasileiro. Já o outro, Thiago Wilde, enfrenta o experiente Daniel Evans, um inglês de 30 anos e 28º do mundo, e que já disputou a competição diversas vezes. Então, também é difícil, mas vamos ver se essa experiência do inglês vai fazer diferença sobre o brasileiro. Eu acho que é importante também a gente ficar de olho nos principais cabeças de chave do torneio, né, que são o Djokovic e o Dominic Thiem. Eles fizeram a final do último Australia Open, né, o número 1 e o número 2 do mundo. O Djokovic estreia contra o bósnio Damir Dzumhur, o qual já enfrentou em 2019 e venceu sem dificuldade. E o seu caminho, assim como em Cincinnati, será bem fácil, pelo menos até as semifinais, onde ele provavelmente deve enfrentar o Tsitsipas, esse grego, né, que é bem difícil falar o nome, ou o Zverev. Já o Dominic Thiem, ele tem um caminho mais complicado, podendo ao longo do torneio enfrentar o Cilic, o Andy Murray e o Medvedev, finalista da última edição do US Open. De fato, você trouxe 2... Foi excelente você trazer também o nome dos duelos brasileiros nesse início, chave masculina, e também os duelos de Thiem e Djokovic, que acredito que tem grandes chances de fazer a decisão. Eles fizeram a decisão do Australian Open desse ano, uma partida incrível, que o Dominic Thiem chegou a estar vencendo por 2-1, o Djokovic virou para 3-2, um jogo fantástico, e o Thiem é um dessa nova geração que está ali o mais próximo, que mais já beliscou título até agora, né? Chegou mais perto do título de Grand Slam, talvez seja a vez dele aí, sem Federer, sem Nadal, tem que passar por cima do sérvio. Vamos ver na próxima edição do US Open. Nós encerramos agora mais um bloco do 4 na linha, e a gente volta já para o nosso cara a cara de hoje, entre Bayern de Munique dessa temporada e o Liverpool da temporada passada. Voltamos com o último bloco do 4 na linha e hoje teremos uma pequena alteração. No lugar do nosso tradicional desafio, teremos um cara a cara entre as equipes do Liverpool da última temporada e do Bayern de Munique, que venceu a edição da Champions League neste ano. Então vamos lá, eu quero começar eu vou começar sempre na ordem, então, começando pelo Fernando, depois o Gabriel e depois o Macena. Fernando, Neuer ou Alisson? Admirável o que o Alisson vem fazendo no Liverpool, mas o Neuer se mantém como um dos melhores goleiros do mundo há pelo menos uns 10 anos, então eu fico com o alemão. Eu vou de Neuer também, apesar do trabalho do Alisson ser muito bom, mas o Neuer está mais regular por muito mais tempo, campeão do mundo e tal. Eu acho que é o alemão, prefiro o alemão. Eu acho que vou ser polêmico aqui, mas eu hoje prefiro o Alisson. Assim, acho que a história do Neuer é maior, o que ele
que ele já agarrou, a revolução que ele foi para a posição de goleiro, porque ele foi um dos primeiros goleiros que sabia sair jogando com o pé. Ele deve ser inspiração para o Alisson, mas acho que o Alisson hoje vive uma fase melhor. Eu escolheria o Alisson. Macena, até entendo o seu ponto, mas eu vou de Neuer também por tudo que ele fez e porque o Neuer passou muito tempo machucado, né, nas últimas temporadas. Nessa ele voltou e essa reta final de Champions League não tem como. O cara provou que é uma referência na posição. Acho o Alisson um excepcional goleiro. São duas grandes escolas de goleiro, né, Brasil e Alemanha, mas eu vou ficar com o Neuer nessa. Então, nossa posição de goleiro, perdão ao Alisson, mas posição de goleiro no nosso time é com o Neuer. Então, agora, Fernando, Kimmich, lateral direita. Kimmich ou Alexander-Arnold? Olha, também elogio muito o que o Arnold fez pelo Liverpool, principalmente na última temporada. Acho um jogador importantíssimo para o time titular do Liverpool, mas eu acho que o Kimmich é a referência da posição atualmente. Também fico com a Alemanha novamente. Eu também vou de Kimmich. Eu acho o alemão um jogador mais completo do que o Alexander-Arnold, apesar dele ser muito promissor, tem tudo para ser um jogador fantástico também. Eu acho que eu vou sempre na contramão agora então, porque eu prefiro o Arnold. Eu acho que o que ele fez na temporada passada no campeonato inglês, batendo recorde de assistências, disputando com De Bruyne o número de assistências num campeonato, assim, é uma coisa que poucos têm capacidade, e era muito importante naquele time do Liverpool. Então eu acho que o Arnold é mais jogador que o Kimmich. Marcena, realmente acho que você vai ficar sozinho nessa, porque o assunto lateral direita, de fato, é muito difícil, porque o Arnold tem se destacado muito na posição, mas como o Kimmich, eu acho ele um jogador que você consegue trabalhar com ele em mais funções até, e na lateral também ele vai muito bem, então eu vou de Kimmich também. Temos mais um aí na escalação que vai para o lado do Bayern. Agora vamos começar a montar a dupla de zaga. Fernando, Boateng ou Joe Gomes? Olha, eu acho que o Gomes, ele tem sorte de jogar do lado do Van Dijk. Assim. Não que ele seja ruim, mas eu acho que ele está muito abaixo do seu companheiro de defesa, assim como eu acho que ele está muito abaixo também do Boateng. Então, Boateng. Se alguém votar no Gomes, eu abandono esse podcast, não é possível. Boateng é um dos melhores zagueiros da atualidade, já foi considerado um dos melhores do mundo, é o Boateng, sem dúvidas. Vamos ver uma cena agora. Eu vou ter que ser o do contra aqui, votar de novo. Não, tô brincando. Essa aí não tem nem como, Boateng. Boateng, unanimidade nessa questão. Concordo com o Fernando que a parceria com o Van Dijk facilita para o Gomes, então eu vou de Boateng também, uma carreira sólida há mais tempo. Apesar daquele lance que a gente falou até no último podcast que o Messi deixou ele no chão, ele se superou, já ganhou a Copa do Mundo, já ganhou a Champions League, enfim, é um excelente jogador, eu vou de Boateng também. E agora nós vamos acabar trazendo um jogador que mudou de posição para competir com talvez o grande nome da zaga no momento, no mundo. Fernando, Alaba ou Van Dijk? Vitor, acho que você já falou, é o grande nome da zaga no mundo atualmente, então acho que não tem como não votar nele. Eu vou de Van Dijk. Também vou de Van Dijk, apesar do Alaba ser fantástico e se mostrar, consegue se adaptar a diferentes posições e faz todas as funções com muita qualidade, mas o Van Dijk, falando em zagueiro, o Van Dijk é muito mais completo e eu confio mais. Não, essa não tem nem como discutir, o Van Dijk. Inclusive, ano passado ele tinha que ter sido o melhor jogador do mundo, então eu vou de Van Dijk. Eu concordo com os amigos, eu vou de Van Dijk também. E é engraçado que agora a gente vai começar a montar a lateral esquerda, e entre as opções que a gente tem, o Alaba seria o meu lateral esquerdo, sem dúvida alguma. Mas, de acordo com as configurações atuais das equipes, a comparação aqui da lateral esquerda é entre o Davies e o Robertson. Fernando? O Robertson muito importante para o Liverpool, mas, cara, eu gostei muito do Davies essa temporada. Acho que é um jovem jogador do Canadá, né, que é uma coisa que a gente não vê, ou pelo menos não me lembro de nenhum outro jogador do Canadá que tenha tido tamanha relevância. E eu acho que ele é muito promissor. Eu gostei muito de ver ele essa temporada e acho que ele vai ter um futuro melhor do que o do Robertson. Também vou concordar com o Fernando. O Robertson muito, muito importante para o time do Liverpool. Fez uma excelente temporada no passado. Mas a atuação do Davies, e tão jovem, ele jogou tão bem, parecia um veterano em algumas partidas. Também vou com o canadense. Não, então, galera, eu concordo com vocês. O Davies também fez uma grande temporada. Ele é um dos motivos do Alaba ter ido para a zaga, que já é um grande lateral esquerdo. Então, eu vou de Davies.
Eu acompanho vocês também, vou de Davis, principalmente essa reta final da Champions foi incrível. E então montamos também o nosso quarteto defensivo, né? Nossa seleção até agora que tem Neuer, Kimmich, Boateng, Van Dijk e Davis. Vamos agora para o meio-campo. E aí eu quero comparar dois brasileiros, né? Só que um naturalizado espanhol, Thiago ou Fabinho, Fernando? Fabinho foi muito bem também para o Liverpool, mas eu acho o Thiago um jogador mais completo, então eu fico com o espanhol. Eu também voto no Thiago, ainda mais na final da Champions League. Ele jogou uma barbaridade. Acho que o Fabinho, por mais importante que seja para o Liverpool, acho que ele não tem uma atuação nesse nível em um jogo tão importante. E o curioso é que o Thiago está sendo especulado como possível reforço no Liverpool, né? Vai ser interessante ele nesse time do Klopp. Eu vou de Thiago também, inclusive que o Liverpool tá querendo ele, e ele nesse meio de campo do Liverpool, ele ia brincar, né? Ia ser um grande jogador, eu queria muito ver ele jogando. Sim, eu vou de Thiago também, acompanho vocês, essa ressalva até que o Gabriel falou é sensacional, podemos ver o Thiago no Liverpool mais para frente, mas também vou de Thiago como esse primeiro nome de meio campo. E agora Goretzka, né, o fortíssimo Goretzka, que junto com a Adama Traoré talvez sejam os dois jogadores que mais evoluíram no sentido físico nos últimos anos, ou Henderson, Fernando? Olha, eu não sou muito fã do Henderson, não. Eu acho que ele é até um jogador bem esforçado que assim, merece tudo que conseguiu. Mas, cara, acho que ele é abaixo do Goretzka. Eu prefiro o alemão, acho mais completo. Eu também acho o Goretzka mais completo, mas eu voto no Henderson pelo assumir o papel de liderança e desempenhar um papel importante no time do Liverpool também. É um termômetro do time. Eu voto no inglês, apesar de não ser primor técnico. Eu vou concordar com o Gabriel. Eu acho que o Henderson, assim, de jogador por jogador, assim, qualidade técnica, eu acho que o Goretzka é o melhor jogador. Mas a importância que ele teve para esse time do Liverpool ano passado, e assim, a liderança, tudo que envolve, além de ser só técnico, jogador de futebol, eu acho que o Henderson foi muito importante para esse time. Então eu vou com o Henderson. Eu concordo com tudo que Gabriel e Marciana falaram, até sobre a parte técnica, e também com o voto eu vou de Henderson exatamente por isso, porque, de fato, para mim, além disso tudo, o jogador que pegou o bastão do Gerrard e conseguiu levar o Liverpool a conquistas tão importantes depois de anos, eu acho que esse papel desse jogador é fundamental, então eu vou de Henderson também. Agora, vamos avançar um pouco. Miller ou Wijnaldum? Fernando, começa com você. Cara, o Miller é engraçado que ele parece extremamente desengonçado, parece que não sabe jogar bola, mas é um grande jogador, artilheiro. Cara, acho que o Miller tá no patamar dos grandes atacantes que a gente tem hoje no mundo, então eu fico com ele. Eu vou de Miller também, é um dos meus jogadores favoritos. Eu acho que ele é o melhor jogador do mundo. Ele é todo desengonçado, parece não ter muito controle da bola, meio estranho, corre estranho, faz tudo meio errado assim, mas é incrivelmente eficiente. Então, eu também voto no alemão. Eu vou de Miller também. Eu tenho um pouco a opinião que o Fernando tem sobre o Henderson, sobre o Miller, mas eu não consigo deixar de tirar a importância que ele tem, a qualidade técnica dele, então eu vou de Miller. Eu vou com o Miller também, isso que o Fernando falou, e o Gabriel da parte de ser desengonçado, é incrível mesmo, né? Parece um jogador que não leva muito jeito, mas é importantíssimo, líder de assistências, então eu vou de Miller também. Agora vamos avançar para o ataque. Eu queria saber de vocês, Fernando, Gnabry ou Salah? Cara, eu acho que o Gnabry fez uma temporada excelente pelo Bayern, mas eu vou ficar com o Salah, que foi o grande maestro desse time do Liverpool, acho, nessas últimas temporadas. Eu também vou com o Salah. Acho que, apesar do Gnabry ter evoluído bastante nos últimos anos e foi muito importante nesse título, mas acho que o Salah é um jogador mais completo, mais decisivo também. Acho que não tem como fugir muito disso. Eu vou de Salah também. A temporada que ele teve, a evolução desde a época de Fiorentina, ele já veio se mostrando um grande jogador. E a temporada que ele fez passada foi absurda, assim. Para mim foi um dos caras do time. Eu fico em dúvida se foi ele, o Mané ou o Van Dijk o craque do time, mas não tem como tirar o peso do que ele fez, então é Salah. Eu vou de Salah também. Eu acredito que talvez numa análise um pouco mais para frente a gente até coloque o Gnabry como melhor jogador. Acho que o potencial de evolução dele é grande, mas pelo que fez até hoje, eu vou no Salah também. Fernando, Perisic ou Mané? Cara, eu fiquei com bastante dúvida nessa. O Perisic também foi bastante importante nessa temporada do Bayern, mas eu gosto muito do Mané. Acho que ele foi mais decisivo, então vou ficar com ele. Também vou de Mané.
Eu vou de Mané e pra mim bem na frente, assim, não sou muito fã do Perisic não, acho que o Mané, e sou um grande fã do Mané, então acho que o Mané é bem na frente. Eu vou de Mané também, mais uma que todo mundo concorda. Eu fico meio preocupado quando a gente concorda assim em peso, mas vou de Mané também. E agora, para fechar o comando de ataque, sem querer ter uma tendência no voto e sabendo toda a importância do Firmino, mas essa fica difícil para o brasileiro, né, Fernando? Lewandowski ou Firmino? Cara, com todo respeito ao Firmino, mas o Firmino tá enfrentando aí talvez o melhor jogador do mundo na temporada. Não tem como não votar no Lewandowski. Acho que esse também é unanimidade. O Lewandowski fez uma temporada espetacular e já vem fazendo isso há muito tempo, em alto nível. Então, apesar do Firmino ser um jogador muito bom também, mas eu vou de Lewandowski. Mais uma aí que eu não tenho nem dúvida, nem tive em nenhum momento, acho que Lewandowski pela temporada e pela carreira. Essa, como eu até falei antes, para mim ficou fácil. Apesar de todo o valor do Firmino, Lewandowski fez uma temporada incrível. E para fechar, vamos colocar aqui quem é o comandante para a gente dessa equipe, né? Jürgen Klopp ou Hans Flick, Fernando? Cara, eu gosto muito do Klopp, pelo jeito de fazer os times dele jogarem, desde o Borussia até agora no Liverpool, e também pelo carisma que ele tem. Então, eu voto nele pelos dois motivos. Eu também vou no Klopp. Ele tem mais tempo se provando como um grande treinador, então Klopp. Pelo mesmo motivo do Gabriel e do Fernando, assim, pelo tempo de carreira, pela quantidade de jogos de amostragem que a gente tem, acho que o trabalho do Klopp é muito mais estruturado e vou com ele. Eu mantenho também meu voto no Klopp exatamente por isso, né? A gente tem um Klopp aí que a gente acompanha um pouco o trabalho desde a época do Mainz, pelo Borussia, Liverpool, então é um tempo maior, então por isso eu também fico com ele. Então, para montar aqui a nossa seleção, para me despedir de todos, agradeço desde já a participação de todos os nossos queridos amigos de bancada. A nossa seleção ideal ficou com Neuer, Kimmich, Boateng, Van Dijk, Davies, Thiago, Henderson, Miller, Salah, Mané e Lewandowski, e comandados por Jürgen Klopp. Foi um prazer ter a participação de todos. Obrigado por vocês, ouvintes, estarem com a gente também. Não percam a próxima edição do 4 na Linha, que volta na semana que vem. Um grande abraço. Deu um chapéu, bateu! Rubens, Barrichello do Brasil! Vamos que é prata, Brasil! Cocu, na perna esquerda, ele está parado!